Bom, pessoal, vamos, começar a nossa aula. Vou botar o chat aqui. Vocês podem ir perguntando, tá? E vocês vão entender mais ou menos o que é a medicina periodontal, certo? Esse termo, ele foi criado por um professor de Chapel Hill, na Carolina do Norte, chamado Offenbach, inclusive Stephen Offenbach, inclusive ele morreu. É um retorno a uma teoria chamada de infecção focal, que ela durou durante muito tempo, até meados do século passado, de que focos de infecção eles podem se disseminar através do corpo e se instalar em outro local, em outro órgão. Então, quando foi em 1989, um grupo finlandês, liderado por outro pesquisador chamado Mattila, começou a averiguar que pessoas com infarto agudo do miocárdio, elas tinham uma maior presença de doença periodontal na boca. Então, ele fez, a primeira vez que foi feita a associação de doença periodontal com infarto, foi por esse pesquisador de um trabalho de 1989. Aí, logo depois, as pesquisas, obviamente, começaram a evoluir, e Offenbach chama essa nova era da periodontia de medicina periodontal. E vocês vão entender o que efetivamente significa. Então, Billings propôs a teoria da infecção focal através de um artigo intitulado Infecção Focal Crônica e a sua etiologia relacionada com artrite e nefrite, ou seja, algo da boca que se estende para outros órgãos do corpo, principalmente aí para onde? Para os rins e para as articulações, o que é plausível, né? O que é plausível porque se você tem bactérias da orofaringe, do grupo beta-hemolítico, do grupo A, certo? Elas podem causar doenças renais e tem relação também com doenças articulares. Então, partindo desse pressuposto, foi que, iniciado por Billings, foi que o grupo, liderado por Machter e depois por Offenbach, verificaram que existia a possibilidade de bactérias periodontopatogênicas estarem também relacionadas a alterações sistêmicas. Então, o foco de infecção, definido por Billings, é uma área de tecido contendo patógenos que vai ocorrer em qualquer lugar do corpo, mas usualmente aparece na cabeça, porque a boca e as vias aéreas estão mais relacionadas com a cabeça. Inclusive, podendo ocorrer o acidente vascular cerebral isquêmico também. Então, para ele, a doença sistêmica ocorre quando bactérias e toxinas de um ou mais focos disseminam para órgãos distantes. E isso aqui é a infecção focal. A partir daí, da teoria de Billings, vários trabalhos começaram a ser feitos no início do século passado, finalizando no meio do século passado, quando a teoria da infecção focal caiu por terra. Mas, como tudo na vida, se acaba e volta, Se acaba e volta. À medida que eu for falando, a dúvida que vocês forem tendo, pode ir perguntando no chat. Tá massa? Então, a gente sabe o quê? Que as doenças periodontais, gengivite e periodontite, são doenças inflamatórias, causadas por patógenos, tá certo? Ou seja, uma doença infecciosa também, que vai gerar a formação de mediadores inflamatórios, inclusive. Mas será que essa doença ela fica restrita somente aos tecidos periodontais? Será que esses componentes da reação antígeno-anticorpo, os lipopolissacarídeos, eles não têm relação com outros sítios? Será que os neutrófilos que são carreados para combater na reação antígeno-anticorpo, o antígeno presente, que no periodonto, os primeiros são os neutrófilos, certo? Eles não vão estar aumentados em número, células inflamatórias? E será que os macrófagos, que vão ser a segunda linha de defesa, eles não vão liberar mediadores inflamatórios que vão correr pela corrente sanguínea? E uma vez que esses mediadores estão na corrente sanguínea, será que eles não podem fazer com que ocorra algo à distância?
Certo? Então, esses questionamentos todos fizeram parte da teoria da infecção focal, até porque nós temos citocinas pró-inflamatórias, A1, A6, A8, e nós ainda temos quem? Fatores de necrose tumoral alfa e as prostaglandinas, que é mais a prostaglandina E2. Então, isso aí a gente já sabe, né? Que gengivite e periodontite são processos multifatoriais. Eu não preciso ter só a bactéria periodontopatogênica. Eu tenho que ter um hospedeiro que esteja suscetível. Eu vou ter fatores de risco ambiental e sistêmico. Eu vou ter hábitos que podem mudar a evolução da própria doença. Eu vou ter alguns tipos de fatores retentivos que podem fazer com que a doença progrida mais rápido. Então, são uma série de fatores que culminam numa gengivite ou numa periodontite, num estágio menor, mais brando ou mais avançado. Isso aí vocês têm em mente, claro, isso, né? Em relação à multifatoriedade da doença periodontal. Então, nós temos uma relação de quê? Começado e iniciado por Mátila e colaboradores, né? A relação com as doenças isquêmicas agudas, que são as doenças ateroscleróticas. Vocês podem me dar um exemplo de uma doença aterosclerótica? Alguém sabe o nome de uma doença aterosclerótica? Não, né? Bom, o infarto agudo do miocárdio a trombose é uma doença aterosclerótica, né? Formação de um trombo é quando o ateroma sai a placa de ateroma, exatamente. Então, nós temos a formação do trombo devido à saída do conteúdo e o rompimento da capa fibrosa. Tá certo, Pedro? O infarto é uma doença aterosclerótica aguda do miocárdio. O acidente vascular cerebral isquêmico é uma doença aterosclerótica, exato. O AVC isquêmico. Tá? O AVC hemorrágico, não. A causa dele é outra, não é uma placa de ateroma. Certo? Então, o coração, ele é um órgão, é um músculo, né? Uma mistura de musculatura lisa e estriada. E como músculo, para ele continuar funcionando, ele precisa de quê? Para o músculo manter a função. O que é vital para a gente viver? A gente tem que formar o quê para viver? A gente tem que... Muito bem, Pedro. Muito bem. E você foi na mosca. Você já ganhou, Pedro, meio ponto aí. Tá certo? Depois eu vou avisar para o PH. Tá joia? Então, a gente tem o ATP. A gente tem que utilizar a adenosina trifosfato. Para isso, a gente precisa o quê? Para o ATP, a gente formar o ATP para depletar depois, formando trabalho, né? A gente precisa ter oxigênio, tá certo? Uma vez que não tem oxigênio, não se produz energia e a lise, tá certo? Você não consegue funcionar, o músculo não consegue funcionar. Eu estou falando, por quê? Porque eu estou produzindo ATP, porque eu estou oxigenando o meu corpo. A partir do momento em que minha musculatura para, quando eu não tenho mais oxigênio, não tem mais produção de energia. O coração, como músculo, precisa de quê? De oxigênio. Tá certo? Precisa de oxigênio. Para que isso ocorra, ele tem uma série de vasos, certo? Que são chamadas artérias coronarianas, porque têm forma de coroa, que irriga toda a musculatura cardíaca. Bom, essas artérias elas podem sofrer um bloqueio, diminuindo o fluxo sanguíneo, tá? Quando eu tenho um bloqueio por um trombo, isso aí é um trombo, né? É um ateroma que se rompeu e formou um trombo. Eu vou ter passagens pequenas, espaços pequenos de passagem ou bloqueado totalmente para passar sangue. Ora,
Se eu barro a passagem de sangue do lado de lá para o lado de cá, o que é que vai acontecer desse lado de cá com o meu músculo, se não vem sangue? O que é que ocorre se eu não tenho sangue para nutrir? Eu faço um enxerto, se eu não tenho sangue, vai necrosar. Muito bem, Raíssa. Existe uma necrose. Obviamente, existe uma morte e uma lise daquele músculo, por isquemia. Muito bem, Matheus. Vai ter uma necrose por isquemia. Já já a gente vai ver onde é que está a relação da doença periodontal com isso tudo. Bom, a gente falou que é uma doença aterosclerótica, ou seja, tem a formação de um ateroma. O ateroma ele pode começar no coração da gente, a gente ainda bebê. Está relacionado a muitos fatores de risco, mas a gente tem que ter em mente que a doença cardíaca isquêmica ou a doença cerebral isquêmica são doenças inflamatórias. Por que doença inflamatória? Aqui nós temos o endotélio capilar, tá certo? O endotélio capilar, ele é impermeável, não entra célula nenhuma. Sendo que o que acontece? Tem uma molécula chamada LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que oxida o endotélio capilar. Uma vez que ele oxida o endotélio capilar, permite com que células que estão no sangue, chamadas de monócitos, entrem na camada íntima e se transforme em macrófago. No sangue ele é monócito, no tecido ele é macrófago. Então entrou na camada íntima do vaso, se transformou em macrófago. Ora, é uma célula que pode liberar mediadores inflamatórios, tá certo? Bom, uma vez que o macrófago está dentro da camada íntima, podem vir células musculares da camada adventícia, entram mais LDL oxidadas, porque foi criado o espaço de entrada. Está vendo que tudo isso é um processo inflamatório. A formação das chamadas células Foam, ou células escumosas, isso aí vai fazer com que uma capa fibrosa seja formada no que era adventícia, e aqui se forme um núcleo lipídico de gordura. Isso é o ateroma. E essa evolução é evolução lenta, ela está muito baseada em fatores de risco também. Evoluindo o ateroma. Pronto. Então, aquilo que estava normal, a adventícia, o endotélio capilar bem bonitinho, certo? Olha o que aconteceu. Aí já acontece um estreitamento. Vocês não concordam? Acontece já um estreitamento. Formou-se uma capa fibrosa, certo? Aqui o centro lipídico. E quando esse centro lipídico ele está distante da capa fibrosa, a gente diz que se formou-se uma placa estável. A pessoa tem uma angina estável. Quando ela está mais próxima, ali mais distante, né? E quando ela está mais próxima, ela forma, que é o mais comum, uma placa instável. Entenderam como é que forma ateroma? Vamos lá. 5 sim, eu continuo. Mateus. Pronto. 1, 2, 3, 4. É, só 4, né? Mas tudo bem, eu vou continuar. O restante pode estar dormindo. Aí,
Ah, muito bem. Bom, como é que ocorre? Quem falou foi o Pedro. A trombose, né? Foi tu, Pedro, que falou? Eu acho que foi o Pedro. Se alguém me disser como é que ocorre a trombose, eu dou meio ponto a mais. Como é que ocorre a trombose? Eu tenho a placa de ateroma, como é que ocorre? Como é que ocorre o trombo? Como é que ocorre a formação do trombo? Como é que o evento da trombose ocorre? Tem uma deposição de gordura na parede do vaso. Sim. E como é que ocorre essa deposição de gordura? Sim. Agregação plaquetária. Onde? Duas respostas, né, parcialmente certas. É o seguinte. Porque a plaqueta, Mara, ela está aqui, né? Na corrente sanguínea. Então, o que é que ocorre? Eu tenho uma capa fibrosa, né? Eu tenho uma capa fibrosa. A plaqueta se agrega na capa fibrosa, tá? A plaqueta se agrega na capa fibrosa. Por isso que uma pessoa com um infarto, ela toma AS. Por que é que ela toma um AS? Vocês sabem? Eu sei a resposta já. Primeira. Vocês vão dar. Ah, Ana. Olha aí, Ana. Ai, pronto. Pois, Ana, siga o raciocínio para você ganhar meio ponto. Impede a agregação plaquetária nessa parede. E o que é que acontece se agregar plaqueta na parede, na capa fibrosa? Vamos lá. Você ganha seu meio ponto. O que é que acontece? Agregou plaqueta na capa fibrosa. Diminui a luz do vaso como? Você já disse várias coisas certas. Porque só o fato de eu agregar plaqueta aqui, eu não vou diminuir a luz do vaso. Você acha que agregando plaqueta aqui eu diminuo a luz do vaso? Não. Ó, se eu agregar plaqueta aqui, eu não estou diminuindo a luz do vaso. A luz continua do mesmo tamanho. Agora pode diminuir. Se acontecer, ok. Se você responder isso, você ganha meio ponto. Bom, você vai ter chance depois de ganhar meio ponto. Rompe-se. A plaqueta faz com que rompa a capa fibrosa. Uma vez que rompe a capa fibrosa, esse depósito de gordura, que é um centro lipídico, vai vir para cá. Certo? Uma vez que vem para cá, vai ocluir a luz do vaso e vai impedir que o sangue que vem daqui passe para esse outro lado. Uma vez que passa para o outro lado, a gente tem o que nesse tecido posterior? Pela ausência de sangue, de oxigênio, né? Uma necrose. Compreenderam? Porque as plaquetas são células que promovem esse rompimento. Entendeu? Elas ocasionam. Por isso que você tem que tomar um medicamento para não agregar plaqueta, que no caso aí é o AS. Marevan. Ah, Danilo, entendi. Vocês entenderam como é que ocorre? Entenderam, né? Forma-se um ateroma, eu tenho uma agregação plaquetária, rompe a capa fibrosa, o conteúdo do ateroma vai para a luz do vaso,
oclui a luz do vaso, sangue que é para passar de um lado para o outro não passa. Isquemia, infarto, ou AVC. Tá feito assim? Sim, 5 sim, para eu continuar. Top. Aí vem o trabalho de Mátila, que foi o quê? A relação de pacientes com periodontopatias sendo mais prevalentes entre aqueles com infarto agudo do miocárdio. 1989. Já faz o quê? 31 anos, né? Então, tem duas formas que os estudos posteriores fizeram essa ligação. Obviamente, se ele fez uma ligação de prevalência, teria que saber o porquê. Então, eles dividiram em efeitos diretos e efeitos indiretos. Quais seriam os efeitos diretos? Primeiro, na formação da placa de ateroma. E segundo, na indução de agregação plaquetária, obviamente, com formação de trombos. Então, na opinião de vocês, como é que estaria essa relação que é tido como efeito direto? Peraí, só um pouquinho, pega. Peraí, só um pouquinho. Rayana, teu microfone tá ligado. Professor, seu microfone está desligado. Ligar agora o meu. É porque eu tive que deixar todo mundo mudo. É porque eu permiti vocês, né, deixar de ficar mudo. Bom, então, O melhor professor pode existir. Pois você me diz. Love you. Viu, gente? O que é que ocorre? Como é que seria esse efeito direto, na opinião de vocês? Cara, efeito direto. Né? Como é que pode doença periodontal ter um efeito direto? Dá para vocês imaginarem como é? Pode escrever aí. O que é que seria o efeito direto? Seria, sabe o quê? A bactéria está presente nesses locais. Então, as pesquisas mostraram que, quando pegaram placas carotídeas ou coronarianas, que foram fazer busca bacteriana, encontraram quem lá? Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis é uma bactéria específica de quem? Da doença periodontal. Então, o que é que a Porphyromonas gingivalis está fazendo dentro de uma placa de ateroma? Certo? Exatamente, os dois. Inclusive, eu fui banca do mestrado da Clarissa há muito tempo atrás, né? E do Arthur. Com muito prazer, por sinal, um trabalho bombástico, sabe? Super citado o trabalho da Clarissa, que aí ela, na verdade, no trabalho dela, ela não visualizou tanto, porque isso, gente, assim, são teorias, tá? Tudo que a gente está dizendo, que para se comprovar que é causado por isso, que isso tem relação, aí pode botar estudo. Nós vamos ver que o diabetes hoje, que é um fator de risco reconhecido, ninguém sabe o mecanismo, tá certo? Outra bactéria presente em placa aórtica, Treponema denticola.
ou então na indução e agregação plaquetária. O que é que eles descobriram? Vocês vão ver que sempre a Porphyromonas gingivalis está envolvida, tá? A Porphyromonas gingivalis e Streptococcus sanguis são bactérias agregadoras de plaqueta. Ou seja, eu tenho um efeito direto, é a própria bactéria, não é um mediador, e ela agrega plaqueta. Se ela agrega plaqueta, ela vai facilitar ou não o processo da trombose? Obviamente, facilita, né? E nós temos também os efeitos indiretos, através da elevação das heat shock proteins, né? As proteínas de fase aguda, e elevação sistêmica de células brancas, citocinas e quimiocinas. Ou seja, no efeito direto não é mais a bactéria, mas é o mediador produzido pela reação antígeno-anticorpo. E essas interleucinas são aquelas conhecidas, 1, 6, 8, fator de necrose tumoral alfa, prostaglandinas, certo? Então, nós vamos ter, na elevação de proteínas de fase aguda, de fibrinogênio e proteína C reativa, na elevação sistêmica de contagem de células brancas, que é o WBC, White Blood Cells, né? São elas as interleucinas, o fator de necrose tumoral alfa, essas que eu falei, esses mediadores que eu falei, o 1, o 6 e o 8, certo? Então, aqui já não é mais bactéria. Então, eu tenho o efeito direto, que é a própria bactéria, e eu tenho o efeito indireto, que são os mediadores produzidos por essas bactérias. E o grande lance de dizer a causa ou não são os fatores de risco comum, certo? Porque, doença periodontal, o hábito de fumar é ou não um fator de risco? A idade avançada é ou não um fator de risco? A educação, quanto menor a educação, mais alta a existência de doença periodontal. É ou não um fator de risco? Os homens desenvolvendo mais que mulheres, é ou não um fator de risco? A condição financeira é ou não um fator de risco? Eu estou dando aula, depois eu ligo. O abuso de álcool é ou não um fator de risco? O estresse, a depressão, o diabetes, ou seja, todos esses fatores de risco, eles são comuns na doença periodontal e no infarto agudo do miocárdio. Então, assim, para você dizer que aquilo foi causado, a placa de ateroma foi causada pela doença periodontal, é uma coisa muito difícil de acontecer, por conta de N fatores de risco que as duas doenças têm em comum. Tá certo? Em relação ao diabetes, nós temos dois fatores de risco que são clássicos e que estão na própria classificação das doenças periodontais. Duas doenças. Quais são as duas doenças que são clássicas? Ou duas alterações que são clássicas? Diabetes é um, o outro não é hipertensão. Sou até esquisito eu dizer patologia, mas como ela tem CID, é tido como patologia. Hipertensão não é fator de risco definido, né, em classificação de doença periodontal. O diabetes, com certeza. Desde os estudos dos índios Pima, nos anos 80, que são os índios, uma tribo de índios do Arizona, que ela é diabética, que tinha uma alta prevalência de doença periodontal. Qual é outro? Fora o diabetes. Vamos lá, Iana. Eu já dei meio ponto para quem aqui? Foi Pedro. Iana deu meio ponto já. Então, quais são os dois fatores de risco clássico da doença periodontal que estão no CID como patologia e que estão na classificação das doenças periodontais? Vamos, Rayana. Se movimenta também. Vamos, Luana.
Gente, essa pergunta ela é fácil demais. O fumo, gente, o tabagismo. Tabagismo é doença, não é hábito. Certo? Então, não esqueçam disso, isso está na classificação. Então, não vou me deter aqui nos tipos de diabetes, certo? Nós temos o tipo 1 e o tipo 2, todo mundo sabe que o tipo 1 é a doença autoimune mesmo, né, com a destruição das ilhotas de Langerhans, né, do pâncreas. O tipo 2, ela geralmente é um tipo que ocorre na fase adulta, mais relacionado ao obeso. O tipo 1, ele já é insulina independente, o tipo 2 pode se tornar insulina independente. Eu gosto demais dessa foto, dessa imagem. Inclusive, eu estou com uma aluna do mestrado que é endocrinologista e essa menina, eu mandei essa imagem para ela porque ela quer fazer um aplicativo para que as pessoas conheçam a relação, né, dos fatores de risco, porque muita gente não sabe o que causa, né, o que o diabetes pode causar no organismo inteiro. E eu gosto dessa foto, inclusive porque eles botaram o quê? Isso aqui é da Sociedade Americana de Diabetes. Só o valor que eles dão, ó, aqui, ó, que massa, né? Eu achei massa. Então, tem o AVC, certo? Tem a retinopatia diabética, tem o infarto agudo do miocárdio, tem a nefropatia e tem as neuropatias, né? Tudo isso que afeta o diabético. Certo? Eu acho esse mais espetacular. Então, a gente sabe o quê? Que a insulina, ela carrega a glicose para dentro da célula. E a influência do diabetes no periodonto já é fator de risco, ponto. Fator de risco do periodontal, eu tenho que me lembrar o quê? Diabetes e tabagismo. Definir. Tá? Mas como é que ocorre essa influência? Primeiro, pode ter, e é uma das 5 teorias, que há alteração na microbiota subgengival. Mas assim, estudos mostraram que não tem diferença, que tanto um diabético como não diabético que tem doença periodontal, a microbiota ela é semelhante. Tá? Então, essa primeira teoria, para mim, ela é a mais furada. A outra é que o nível de glicose no fluido clavicular gengival é aumentado nos pacientes diabéticos, certo? Então, o reparo da ferida, uma vez que o tecido gengival é afetado pelo biofilme, né? Essa ferida vai demorar a reparar. E que realmente há um reparo mais difícil da ferida. Tá certo? A terceira é em relação à vascularização periodontal. Existe um estreitamento da luz do vaso, principalmente se você levar em consideração a retina, os rins, que faz com que aconteça a retinopatia e a nefropatia. Então, outra teoria é que esses vasos do tecido gengival diabético, existe eles são afetados, certo? Da mesma forma que são afetados os dos rins e da retina. Acontecendo isso, a difusão do oxigênio ela vai ser diminuída. Outra relação resposta do hospedeiro, certo? Dizem que há um aumento dessas citocinas pró-inflamatórias que nós já falamos várias vezes aqui, tá certo? Em pacientes diabéticos e que tem um defeito de aderência de neutrófilo. Se neutrófilo é a principal linha de defesa, né, na doença periodontal, então, se o neutrófilo ele tem um defeito de aderência, eu vou ter um processo inflamatório afetado. E a que eu acho mais plausível é do metabolismo do colágeno, né? Por quê? Porque gengiva é basicamente colágeno, tá?
há um aumento da atividade de colagenase em pacientes diabéticos. Se eu tenho uma enzima que destrói colágeno, certo? Isso já aumenta a colagenase, é clássico no diabético, aí o tecido gengival ele pode ser afetado por esse aumento na colagenase. Então, assim, são 5 teorias. Uma vez me pediram para fazer uma prova para, acho que era o HGF, era alguma coisa do Estado. Eu redigi a prova. E eu coloquei num dos itens e foi uma confusão, né? Porque eu coloquei a pergunta, o item era que já está definido o mecanismo de relação, né, do diabetes com a doença periodontal. Não está definido o mecanismo, está definido como fator de risco, mas o mecanismo ele ainda não foi definido. Tá massa? Deu para entender aí? 5 sim. Estão dormindo. Agora, outra coisa que é importante, tá certo? É o efeito bidirecional de um com o outro. Por quê? Porque é constatado que pacientes diabéticos que possuem alguma infecção, o controle da glicemia ele é afetado, certo? Então, tanto o diabético tem mais doença periodontal, como a doença periodontal não controlada dificulta o controle glicêmico, tá certo? Então, a relação entre doença periodontal e diabetes, ela é bidirecional. Então, vários trabalhos, né, já foram descritos na literatura mostrando essa relação, pegando pacientes diabéticos, certo? E fazendo. Aí, Grossi e Jenko começaram a fazer, desde 1996, trabalhos nesse sentido. Foi quando eles postularam que a doença periodontal também tem relação bidirecional por ser um processo infeccioso. Eu tinha uma paciente, quando eu fiz o doutorado, que ela tinha síndrome de Berardinelli-Seipe. Ela é uma síndrome que é uma lipodistrofia genética. E a Antônia, ela tinha 14 raízes, inclusive com região de osteoradionecrose, e ninguém queria tirar no interior, ela era de Senador Pompeu, os dentes da Antônia. E a Antônia descontrolou o diabetes, que tem um momento que não dá mais nenhum valor da glicemia. Aí a médica ligou, aí disse assim, Danilo, a Antônia está precisando de fazer a extração desses dentes, porque a glicemia não baixa de jeito nenhum, a gente já tentou de tudo. Aí eu disse, pô, Virgínia, faz o seguinte, você faz a prescrição para ela já vir com antibiótico feito, certo? E depois continuar. Eu tiro 7 dentes no dia, os inferiores, e 7 superiores no outro dia. Coisa que dentista morre de medo, né? Obviamente, a cobertura antibiótica tem que ter, porque vai ter uma dificuldade maior da cicatrização. Mas dentista tem medo de diabetes e de mulher grávida. Ah, e se tiver hemorragia? Não tem problema. Se tiver hemorragia, estanque a hemorragia. Não tem sutura para isso. Então, a Antônia foi lá. Eu estava nas férias lá na Unifor, na época, mas a gente trabalhava. Nas férias fazia uma escala. Eu digo, não, eu vou extrair. Peguei, a Antônia foi lá, tirei 7 dias no dia, 7 dentes no dia, suturei. Ela foi para um abrigo que ela ficava aqui. Voltou no dia seguinte, não tinha sentido nada. 7 dentes no outro dia. Cobertura antibiótica, voltou, não teve nada de sangramento. Com uma semana tirei os pontos, cicatrizado. Com 15 dias eu já comecei a fazer uma prótese total, caso duplo, que eu mesmo fiz para ela e dei de presente, para ela ficar com dente e poder comer, porque já tinha uma lipodistrofia. Inclusive, ela até faleceu. E tinha, eu acho que 2 filhas Berardinelli também, uma síndrome rara, que a maior casuística é no Ceará e no Rio Grande do Norte, no mundo. E com 15 dias dos dentes tirados, a glicemia baixou, sabe para quanto? 140. Ou seja, de 500, baixou para 140. O descontrole foi devido a quê, gente? Ao processo infeccioso que ela tinha na boca. Tá certo?
Isso comprovando o trabalho de Gross e colaborador de 96. E infecção. Os dois caminham juntos, né? Processo infeccioso grande que ela estava. Só raiz residual. Existe também a questão das doenças respiratórias, né? Onde a gente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica como a sexta maior causa de morte no mundo, certo? E a mortalidade de todas as doenças respiratórias são a terceira maior causa de morte no mundo, além de causar muita morbidade, né? Porque paciente com asma, com DPOC, é cheio de morbidade. Então, nós temos dois tipos de pneumonia. Agora que o dentista está dentro do hospital, né, está controlando isso, tem diminuído muitos os casos de pneumonia nosocomial. Tá? Mas nós temos a pneumonia da comunidade, agora com essa história da Covid, é que está sendo super estudado. Né? A história da intubação, gente, muitas pessoas morrem não pela intubação em si, mas por tudo que vem em decorrência da intubação, por conta do tanto de patógeno que fica ali. Certo? Pneumonia da comunidade. É a pneumonia que você pega sem estar dentro de hospital, sem estar em ambiente hospitalar. Então, existe a teoria, tá certo? Primeiro, que é um efeito direto. Você pode aspirar a própria bactéria periodontal para os pulmões. Tá? Ou seja, é um efeito direto. E outra é que as citocinas, elas alteram o epitélio respiratório. Então, as enzimas associadas à doença periodontal que estão presentes na saliva vão modificar a superfície mucosa e vão fazer com que patógenos respiratórios possam fazer a adesão e a colonização. Então, pode ser tanto pela bactéria, como pode ser pelas citocinas produzidas, da mesma forma do infarto, o efeito direto e o efeito indireto. Tá massa? E para finalizar, o nascimento de bebês prematuros ou com baixo peso. Isso aí já foi o trabalho do cara que eu falei, né? Que foi quem deu o nome de medicina periodontal, que é o Stephen Offenbacher. Ele começou a fazer os trabalhos em 96. Que ela pode atuar no parto pré-termo da mesma forma que uma vaginose bacteriana, que é a principal causa de prematuridade, né, que é uma infecção por Gardnerella vaginalis, que é aeróbia gram-negativa, como a maioria dos patógenos periodontais, faz no útero, ativando cascata hormonal e fazendo com que aconteça o parto pré-termo. Então, ele postulou o quê? Poxa, já que a infecção é em nível local, será que a infecção... Vamos fazer trabalho de prevalência, estudo de prevalência com mulher grávida, as que tiveram pré-termo. Então, é assim que a ciência evolui. Né? As coisas vão acontecendo e você vai fazendo suposições e vai pesquisando. Essa doença, essa Covid é tão assim que assim, já foram feitas N suposições. Ela é um verdadeiro mistério. Então, vai ter o quê? A entrada de produtos inflamatórios, né? Genotoxinas. O que é que acontece? Existe um mediador inflamatório que ele é super importante na ativação da cascata hormonal. Chama-se prostaglandina E2. Tá certo? Então, essa é a citocina que está mais relacionada ao nascimento de bebês em partos pré-termos. Então, a doença, todo mundo sabe, periodontal atua como reservatório de lipopolissacarídeo, aumenta a concentração de PGE2 e fator de necrose tumoral alfa no líquido amniótico, ativa a cascata hormonal e leva ao trabalho de parto. Então, esse é o mecanismo que é indireto, porque é através de quem? De mediadores inflamatórios e não da própria bactéria. Então, vários trabalhos, certo? Aí, quem está lá, né? Ali, porfiromonas gingivales. Por isso que eu disse, vocês viram o trabalho do Alzheimer? Quando
eu olhei, eu disse, é já o Porphyromonas gingivalis. Tudo é o Porphyromonas gingivalis, tá certo? Ela é a grande vilã. Antes era o Agrigentibacter actinomyceta incômoda, mas depois da medicina periodontal, a grande vilã das bactérias periodontopatogênicas é o Porphyromonas gingivalis. E o crescimento fetal também é influenciado. Por quê? Porque essas citocinas pró-inflamatórias, ou seja, a prostaglandina E2, interfere no crescimento fetal também, e não só na ativação da cascata hormonal para aumentar a contração uterina e ter o parto prematuro. Isso aí é um esquemazinho que depois vocês podem ver sobre o processo infeccioso e o parto pré-termo.